de volta com mais um Tecnopolítica e o tema de hoje são as redes comunitárias. Mas, para falar sobre isso, eu estou aqui com a Bruna Zanoli, que é da Rizomática, que é integrante da rede de pesquisa em internet feminista da APC e que participa dessa construção dessas redes comunitárias. Então, com essa vertente feminista, isso é muito legal. Então, eu vou começar a nossa conversa aqui, agradecendo você, Bruna, por participar aqui com a gente desse Tecnopolítica, e vou já começar direto para quem não está muito ligado nesses temas. O que seria uma rede comunitária, Bruna? Oi, Sérgio, boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente, infelizmente, a Vanilda, que é a integrante da rede, não pôde estar com a gente, vamos ver se ela entra daqui a pouco. E pedindo passagem aí, né, permissão para o pessoal da rede comunitária para poder falar. Bom, eu sei o que é uma rede comunitária na teoria e na prática, né? Eu posso falar sobre as duas coisas. Na teoria, redes comunitárias são soluções alternativas, né, de comunicação. Elas podem ser tanto para locais onde não tem comunicação, né, quanto para locais onde tem uma telecomunicação disponível, uma rede de internet ou de telefonia celular, mas a população elige por ter essa rede alternativa, que pode ter muitos benefícios, como um controle, né, de conteúdo diversificado, um controle de banda diversificado. Então, muitos locais, como a Gifinet, né, na Espanha, resolveram por ter uma rede comunitária e foram crescendo e se tornaram uma rede alternativa do mercado de telecomunicações mesmo. Já no caso do Brasil, as redes comunitárias geralmente estão em locais onde não existe nenhum provimento de serviço, ou o serviço não está num preço acessível, né? Então, aqui é mais pela ausência. Uhum. E as redes comunitárias, elas são essa forma, elas são reconhecidas pela ITU, né? Que é esse órgão de telecomunicações. A União Internacional de Telecomunicações, né? Exatamente, a UIT aqui no Brasil, né? E aí, elas são reconhecidas como uma forma alternativa e tem muita gente no cenário internacional de olho nessa possibilidade, porque os mercados eles não conseguem suprir, né, essa demanda, na verdade não querem suprir, né, não é que eles não conseguem. Tem uma metáfora muito boa, que eu acho que é do Steve Song, que é assim, é como se fosse um pote com pedras dentro. Então, você tem os grandes provedores que eles enchem esse pote com as grandes pedras, mas ainda fica um monte de locais que não tem conectividade. E eles já dão a conectividade como feita por estar enchendo a maioria do pote, mas sobra muitos lugares que não tem. E aí você vai colocando pedras menores ou grãozinhos de areia, né, para suprir essa demanda. Então, com as redes comunitárias é assim, tem redes que são muito pequenas, essa rede nossa, ela tem 20 famílias, né? Mas a gente tem redes no Brasil com muito mais que atendem muito mais famílias. Um segundinho, a Vanilda escreveu aqui, eu acho que ela deve estar achando que legal. Porque, na verdade, enquanto você está tentando trazer a Vanilda aqui para a gente conversar com ela, é muito interessante, porque essas grandes corporações, elas levaram uma infraestrutura abundante até, vamos dizer assim, para os locais onde tinham muito dinheiro, né? Então, você tem, mesmo nas periferias das grandes cidades, na cidade de São Paulo, você tem vazios, na verdade, de conectividade. Você tem uma infraestrutura muito precária. Porque o que eles fizeram foi, efetivamente, ir atrás de quem pode pagar, né? Pagar o alto custo do bit que tem no Brasil aqui, na verdade, do megabit, né? Que é absurdo. Não, e é muito interessante, porque justamente nos locais onde as pessoas podem pagar, a internet é mais barata. Onde as pessoas não podem, ela é mais cara. É incrível isso, assim. As pessoas...
o mercado ele atua de uma forma tanto a privilegiar as pessoas que eles consideram as pessoas, né, que devem ter, as pessoas importantes, e que você vê o preço, por exemplo, lá no Vale do Ribeira, de uma internet satelital, o que a gente paga para uma conexão doméstica, que tem uma franquia de 30 gigas e depois 1 megabit por segundo de taxa de transmissão, mais de R$200. Aqui na minha casa, em São Paulo, eu pago R$100 para ter 300 megabits por segundo de conexão ininterrupta, sem franquia. Sem dúvida, é uma contradição, mas na verdade já se previa isso. Desde a época dos debates antigos aí do século XX sobre privatização, né, das teles, um dos grandes receios era esse, né? Porque aonde está lá o poder econômico, as grandes cidades, os interesses do capital, era mais fácil, e porque tinha mais infraestrutura, era mais fácil instalar. E por causa disso tinha que ter compensações, tinha que ter fuste, tinha que ter um monte de coisa que, na verdade, não rolou direito. Na questão da internet, a internet, ela, apesar de ser considerada um direito, né, na comunicação, direito fundamental das pessoas, universal até, na prática mesmo, ela é regrada por vamos dizer assim, uma perspectiva privada, ela não é nem considerada um bem público, né? E deveria ser, né? As regras de controle. Então, fica essa imagem que você deu, fica esses buracos, onde as pessoas mais precisam e são mais pauperizadas, né? É isso mesmo. É muito interessante, porque, por exemplo, né, a infraestrutura básica, em grande parte, ela é pública, né? Essa infraestrutura da internet, ela é pública. Então, a gente está falando de uma construção de infraestrutura que vem com o dinheiro do Estado e que é dada para as empresas privadas fazerem o usufruto, e elas só fazem o usufruto de acordo com, né, os critérios de mercado delas. E aí, por exemplo, as obrigações de fazer, os TACs, todas essas formas de tentar fazer com que as empresas aí olhem para os locais que não estão conectados, muitas vezes, e isso eu estou citando uma pessoa da Anatel, que falou para a gente numa entrevista, né, de um documento recente que a gente publicou, que chama um policy brief sobre as redes comunitárias, né? Depois eu coloco o link. A gente publicou um documento sobre os entraves, né, e como fazer um ambiente de incentivo para as redes comunitárias no Brasil. Então, assim, essas obrigações de fazer, muitas vezes a empresa vai lá, coloca a infraestrutura, mas não tem o retorno de mercado que ela quer, e aí, por isso, a infraestrutura fica sucateada muito rápido, assim, você fica lá com uma infraestrutura gigantesca que não serve a ninguém, assim, enquanto em outros lugares, né, ou né, em lugares em que precisaria. E aí as redes comunitárias, elas vêm para quê? Elas fazem como se fosse a última milha, que a gente chama na PC de primeira milha, né? Tentando trocar um pouco essa coisa de quem para quem está servindo a internet, né? Porque se os usuários estão usando, eles são os primeiros da fila. Né? Então, a gente faz isso, a gente tem acesso, a gente pega um acesso e distribui para determinadas famílias. O grande problema no Brasil para as redes comunitárias é que a gente não tem acesso ao mercado de atacado das redes. E aí a gente tem internets muito precarizadas mesmo, assim, dividindo internet doméstica ou uma internet com um preço do megabit muito mais alto do que seria para as empresas comerciais. Por exemplo, uma empresa comercial, se ela paga R$ 6,50 no megabit num ponto de interconexão, um pequeno provedor, ele vai vender para uma rede comunitária a 12. Eu estou falando um exemplo que existe, real, né? Porque não existe uma proteção por parte da regulamentação, por parte de política pública, por reconhecimento da Anatel, que seja um reconhecimento mais ativo, né? Eles reconheceram em 2020 que as redes comunitárias existem e colocaram a gente dentro de uma caixinha regulatória, que é o SLP, que é de Sistema Limitado Privado. Então, assim, é limitado e é privado. Então, ele foi feito para servir um condomínio fechado, ou uma construção, ou uma empresa, né, que tem a sua rede ali interna,
E aí a gente está tentando se enquadrar dentro dessa legislação, mas é muito difícil, porque a gente precisa de espectro, por exemplo, para fazer... a gente precisa de pedaço de espectro para fazer esses links de backhaul, né, para ter acesso a essa internet de atacado. E tudo isso é muito dificultado, porque essa figura, né, do SLP, ela dá até certos direitos, né, ela é muito limitada, assim. Então, a gente... Agora, vocês não tentaram a fazer uma mudança na legislação, criar uma lei que assegure isso? A gente está tentando há bastante tempo. Tem muita gente, né, muitos atores aí dentro desse universo das redes comunitárias que há muito tempo a gente bate na porta da Anatel. Essa tentativa do Policy Brief, que foi um memorando de entendimento entre a Embaixada Britânica e a Anatel, né, realizado pela APC, para tentar fazer um documento e tentar ter essa entrada, né, através do internacional dentro da Anatel, falando, olha, isso já está acontecendo em diversas regiões do mundo, e está sendo uma forma de solução, né, para as telecomunicações, e o Brasil precisa, né, de alguma forma, facilitar esse ambiente regulatório. Agora, na prática, é muito difícil mudar uma lei, né, assim, e mesmo tendo a lei, até que isso se torne regra, né, ainda tem mais muitos degraus, então a gente está tentando, mas realmente ter acesso a backhaul, a internet no atacado, para poder oferecer uma internet que seja, né, uma conectividade significativa, é muito difícil. Eu acho, Bruna, que numa mudança política que possa ocorrer no país, esse atendimento das comunidades mais marginalizadas, mais carentes, mais pauperizadas muitas vezes, esse atendimento pode gerar uma ação de governo e uma aprovação não ali como um regulamento da Anatel, mas como algo mais forte, que é uma lei no parlamento, né? Uma medida provisória. Eu acho que nós deveríamos caminhar para isso, né? Porque isso fortalece outras perspectivas também de arranjos não lucrativos, o que não tem o ânimo de lucro, efetivamente não são privados, coletivos, são comunitários, terem acesso a essas interconexões da internet, aos backbones, para poder ter um custo adequado, né? Porque você barateia a comunicação é fundamental para muitas coisas, né? Quando você barateia e incorpora, eu acho super vantajoso até mesmo se você tiver um pensamento econômico, né? No país. Então, é uma oportunidade aí. Eu acho que tem muitas redes comunitárias já no nosso país, Bruna. Então, né, essa questão da legislação, a gente conversa com a CDR também, né, então a gente tenta levar essas pautas de redes comunitárias por diversas frentes. É que criar uma legislação, eu não sei o quanto seria efetivo, porque ela estaria de novo, porque como o espectro é um bem comum, mas que é gerido pelo Estado, a gente esbarra em quem gere é a Anatel. Então, assim, eu acho que de um jeito ou de outro a gente acaba tendo que lidar com eles, né? Claro, não, eles são agência reguladora, né? E é uma agência reguladora que define normas também, enfim, é o modelo, né? Tem uma visão de regular muito o mercado, né? E não para as pessoas. Isso é muito problemático. E falando com várias pessoas da agência, você vai entendendo isso, assim, o quanto eles se veem como intermediadores do mercado, mais do que, né, provedores de serviço para a população, como você disse, mais vulnerabilizada, que tem, e assim, por exemplo, as localidades que mais carecem de internet, uma das localidades, além, né, das periferias urbanas, que tem muitas vezes só uma rede móvel, que tem muito menos torres de rede móvel à disposição, são os quilombos, são as aldeias indígenas, as periferias urbanas, né, os territórios ribeirinhos, os territórios amazônicos. Então, já são territórios que têm lutas sociais muito importantes e que a internet vem como uma forma de auxílio
a essas lutas sociais, a essa busca por direitos, né, que já carecem tanto. Então, é isso, assim, acaba esbarrando muito em quem tem, né, esse direito de comunicar. E, de fato, a gente vê com a rede lá no Vale do Ribeira, o quanto na pandemia, por exemplo, a conexão de internet possibilitou eles continuarem com reuniões da CONAC, né, que é a Nacional de Quilombos, também de projetos de agroecologia, que eles são da agroecologia, projetos, as próprias compras das mulheres, né, que a gente fez essa rede lá no Vale justamente para ajudar a venda de agroecológicos do grupo Rama, né, que é a Rede Agroecológica de Mulheres Agricultoras, que é um grupo de mulheres que faz essa venda de produtos para São Paulo e para Curitiba, e elas não tinham internet, não tinham nem sinal de celular, tinham que ficar subindo morro para pescar sinal de celular, e aí essa rede veio justamente para isso, assim, então para tentar conseguir um pouco mais de verba para a população local, que já é uma população que tem pouco acesso. Ei, Vanilda, chegou! Bem-vinda, Vanilda! Eu estava falando da Rama. Legal, Vanilda. Muito prazer. Você está me ouvindo? Estou sim, estou ouvindo. Legal. A Bruna estava falando exatamente da rede, né, de agroecologia, de vocês conseguirem se comunicar para vender os alimentos, né? Mas continua aí, Bruna, aí você traz a Vanilda. Sim, aí a nossa... eu acho que a Vanilda pode contar um pouco da rede, da perspectiva dela, que é muito legal também. Como funciona, Vanilda, a rede para vocês? O que ela representa para vocês aí? Então, a rede é um grupo de mulheres, né, que como iniciativa a autonomia das mulheres, né? E muitas mulheres não era mais assim no seu cantinho, não tinha nem assim um convívio com as outras, não saíam. Então a gente foi montando, teve a rede, né? Montando os grupos, daí uma mulher chamando a outra, uma se interessando, foram se interessando, e aonde foi saindo os grupos, né? Vários grupos que hoje nós estamos em 11 grupos. 11? De mulheres. 11 Olha grupos só. de mulheres. Mas aqui a nossa aqui no bairro, que é do Quilombo, são 3 grupos de mulheres. É que a gente faz grupo pequeno para ser melhor para trabalhar, né? Com grupos mais menores. Então, daí eles são... E esses grupos a gente, daí além de estar uma fortalecendo a outra em qualquer aspecto que ela esteja, né? Precisando, necessitando, assim, ainda tem a comercialização que a gente faz, né, cara? O grupo faz com os grupos de consumo em São Paulo, com a assistência técnica da SOF, né? A SOF participa ajudando lá em São Paulo a distribuir os alimentos. Ajuda lá e ajuda aqui também na comunidade. Legal. A gente tem, além deles fazer lá, a organização lá dos grupos de consumo, ainda estão aqui com nós, uma vez por mês, aqui na comunidade, né? Para fazer mutirão, roda de conversa. A gente tem um conselho que tem que estar sempre decidindo as coisas, então eles estão juntos assim com a gente. Enquanto assistência técnica. E, Vanilda, só uma dúvida. Vocês definem nessas reuniões também os preços dos que vocês vão vender? E vocês avisam os compradores pela internet? Como é que é feito isso? A gente decide, primeiro, acho que tem uma conversa, eles também têm um grupo, né, lá, eles conversam também entre eles, né, e daí nós aqui faz a nossa conversa também sobre os preços, mas os nossos preços, assim, não é um preço que nem do mercado, né, que sobe, abaixa, sobe, abaixa. É um preço fixo, né, às vezes no mercado para R$10, o nosso continua sendo 4, 5, então é desse jeito.
E quando tem de subir também, a gente faz uma reunião, conversa, tudo de acordo o que pode subir, o que não pode. Então, é desse jeito, bem... Licença para fazer uma propaganda aqui. Então, elas vendem a cesta de agroecológico na SOF toda última sexta-feira do mês. Então, quem quiser, tem como buscar aí, a gente avisa e põe o link. E vocês dão conta, se o pessoal que estiver ouvindo quiser falar, traz aqui que eu tenho um grupo no meu bairro também, vocês conseguem levar mais coisas para o pessoal aí? Olha, que é uma logística, né? Eu acho que a SOF ajuda na logística. Entendi. É uma vez por mês, né? É uma vez por mês e o trabalho é coletivo, tanto nós como o movimento se ajuda para se organizar, né? Se organiza lá, a gente só manda a oferta lá, eles se organizam, vê o que eles querem e ajuda. Aí monta cada grupo monta a sua planilha, né? O que você vai querer em grupo, né? E assim tem que entrar no grupo também da rede lá de consumo. Daí se organiza lá também. É um trabalho junto, coletivo. Tanto faz o nosso aqui como lá, é tudo. E desde quando, Vanilda e Bruna, vocês estão com essa rede de conexão à internet aí no Vale, aí na comunidade? A rede que deu assim... Você pode confirmar, né, Bruna? Bem melhor de quando a gente começou o trabalho, né? Mas a gente foi começado com curso para jovem, que é uma muita necessidade a comunicação, né, na comunidade, por esse trabalho nosso mesmo do grupo de mulher e também o serviço da comunidade mesmo, do trabalho de jovem, de escola. Então é muito difícil. Então e a comunicação entre nós mesmo, né, no grupo. Aí essas meninas aí trouxeram essas ideias para nós aí e tá dando certo. Mas só que estamos conectados com a internet, acho que está com uns 2 anos, acho. Olha só. 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos e meio, acho que já. Está com uns 2 anos, 1 ano e meio. Pode falar, Bruno, você entende mais. Imagina, vocês entendem na prática. Mas é assim, a gente começou através de uma parceria com a SOF e com a Maria Lab, né? A Carjans plantou a sementinha da rede muito tempo atrás numa oficina que ela fez com as mulheres. Aí, através da SOF, com essa parceria com a Maria Lab, a gente viu, né? Mapeou um pouco a necessidade ali, né? Do Quilombo Ribeirão Grande, Terra Seca, da conexão de internet. Aí a gente começou com o projeto em 2018, em 2019, a gente foi para a comunidade umas 6 vezes fazendo esses cursos, né, de capacitação, de pensar a rede junto, onde a gente vai colocar cada antena, quem que precisa estar conectado, quem que não... que região, como é que a gente faz a visada das antenas, de onde a gente vai puxar essa conexão de internet. Então, a gente foi construindo isso juntos, aí com a pandemia. Aí a rede ficou funcionando só no Wi-Fi, sem internet, né? Só uma rede interna, uma intranet. Isso já no final de 2019. Aí, com a pandemia, a gente teve uma certa dificuldade em voltar, né, no Quilombo, a gente tinha muito medo de levar a Covid para lá, e aí a gente demorou um pouco, e aí eu acho que ali, né, no final de 2020, a conexão de internet, a gente fez a conexão com a internet, né? Então, já faz aí 1 ano e meio que tá a conexão com a internet. Aí, só para divulgar também, a Maria Lab tem um material muito bacana de construção de redes comunitárias. Depois eu passo o link também, que é um manual para quem quiser testar, brincar com as redes comunitárias, é um manual bem legal. E tem muito também bom. Um que a gente fez pelo trabalho com a Anatel, né? Também lançamos um manual. E quando funcionava como você nomeou de intranet, ou seja, uma rede, né, Wi-Fi que não estava conectada com as outras redes, né, fora ali da região, vocês tinham conteúdos nessa rede interna ou era só usada para se comunicar?
Quer falar, Vanilda? A Bruna responde também. Não, eu acho que você confirma, né? Fala aí, Vanilda. Então, é que a intranet daí era só local mesmo. Era só entre as pessoas local, eu trocava mensagem, igual SMS, dava para fazer chamada de vídeo também, mas é só do local aqui. Aí, quando a gente queria comunicar com os pessoas de fora, usar a internet, ia a um morro, em algum lugar que tem acesso a internet da Vivo, né, para comunicar. Entendi. Então, mas quando já teve a intranet, vocês conseguiam falar entre vocês ali, mandando mensagem, né? Isso já sim, deu um ganho, né? Na comunicação. Ajuda já. Uhum. E aí, quando se conectou, Bruna, o que vocês usaram para... Vocês fazem uma conexão de rádio? O que vocês estão fazendo para chegar o sinal de internet até a rede local? Então, a rede é feita toda em software livre, né? A gente usa LibreMesh, que é um firmware livre, e a gente comprou roteadores que são roteadores mais acessíveis, e aí a gente fez eles virarem uma rede em malha. Agora a gente está com 5 ou 6 pontos lá. E aí, para chegar até a internet é uma grande dificuldade. Como eu estava contando um pouquinho antes da Vanilda chegar, a gente tem uma grande dificuldade, isso assim, na maioria das redes comunitárias no Brasil, de ter acesso à internet no atacado. Então, uma internet que seja a mesma que os pequenos provedores ou os grandes provedores têm acesso, né? Então, o que a gente faz, que é meio assim, um puxadinho milagroso, é pegar uma conexão doméstica da HugsNet e dividir ela entre a comunidade. Então, assim, é muito difícil, por exemplo, para ver vídeo, já é uma coisa um pouco mais esparsa, tem que ser em determinado horário, que a internet da HugsNet eles liberam melhor à noite, né? Então, no dia a dia mesmo, funciona mais como um mensageiro, como mandar áudio, né? Mas acho que já quebra um galho, assim, grande. Mas, por exemplo, Vanilda, eu estou falando com você, você está aí na comunidade, eu estou longe e você está fazendo um streaming comigo aqui usando essa rede, é isso mesmo, né? Sim, só porque aqui em casa está o centro, né? Essa casa que está com o O centro. sinal é mais forte aí. Onde está instalado a HugsNet, né? Então, nesse momento, eu desconecto da rede para ela ficar mais forte, daí é só eu estou usando. Entendi. Então, daí a gente tem um grupo, né? Esse grupo a gente conversa no grupo, fala, agora a gente vai desconectar com atividade qualquer, daí aí a gente muito desconecta. Bom. Para poder o sinal conseguir transmitir imagem. Entendi. Então, o que está ficando claro para mim é que é um esforço muito grande da comunidade e que, se tivesse acesso a uma conexão desses que oferecem o sinal das redes de alta velocidade, resolveria o problema da comunidade, dessa rede comunitária, né? Assim, porque ainda tem muitos que não tem ainda, não está chegando até a casa dele. Entendi. E é fraca, né? Que nem a Sabrina falou, é fraca, então não dá para distribuir para muitos. Então, ainda estão reclamando. Então, se tivesse como, era uma coisa... Tá aí, ó. Sim, agora tem um provedor de fibra que está chegando na Barra do Turvo, que é um município lá perto. Então, a gente está de olho em ver se a gente consegue fazer alguma parceria com esse provedor de fibra, mas é muito difícil pelo que eu estava contando dos valores praticados pelo mercado, né? Então, a gente teria que conseguir algum esquema de um valor desse megabit, mas a um valor social, né? A um valor de custo deles, mas como não tem uma política pública que faça isso valer, assim, que obrigue os provedores, a gente tem que contar com a boa vontade do provedor de querer vender para a gente ao preço que ele oferecer, porque não tem outro, não tem competição, e com a boa vontade dele querer vender, porque ele pode simplesmente se negar, pela lei ele pode se negar. Ele pode se negar. Pô, mas tá aí, por isso que eu te falei, Bruna, eu acho que isso é uma questão de legislação. Porque uma coisa é o regulamento, é a pressão, é o jogo das... Outra coisa é uma lei que diz assim, olha,
provedores comunitários têm privilégio assim, assado, assado, ou têm direito a tal coisa. Aí acabou, aí não tem regulamento que está acima da lei. Essa que é a questão. A lei está acima do regulamento. Bom, então ajuda a gente a eu estou fazendo esse programa aqui que eu fiquei super interessado quando eu ouvi dizer que as mulheres, elas estão, né, organizando redes comunitárias pelo país afora, porque é exatamente isso, como a Vanilda descreveu, né, tem muita gente, mesmo aí na comunidade, não está conseguindo acessar e provavelmente todos precisam, né? Então... E ali, ainda além do nosso grupo aqui, que aqui nós somos só um grupo de... O meu grupo é um grupo de 9 mulheres, né? Que é o grupo das Perobas. Cada grupo tem um nome, né? A rede são 11 grupos. O nosso são as Perobas. Então, que está com a rede, né? Aí, mas tem muitos grupos, né? Que querem também, né? O nosso está sendo o primeiro, no caso. Então, está sendo uma experiência. Muito legal isso, muito legal mesmo. Parabéns aí por resolver esse problema, né? Porque a gente não pode ficar só achando que é assim que tá a coisa. Tem que lutar também. Parabéns aí. Agora, eu pergunto para vocês, eu não sei se por que vocês dão muita ênfase às mulheres? Porque muitas pessoas que vêm ao nosso podcast são da área de tecnologia e não conhecem as dificuldades, ou estão começando a perceber, né, que não é verdade que está todo mundo incluído digitalmente, não é verdade que todo mundo que tem um celular tem o mesmo acesso à internet que quem está na região rica ou quem tem alta capacidade de renda. Então, por que, por exemplo, vocês atuam com essa questão, focando nas mulheres? Bom, começando, né? Assim, a gente foi entendendo, eu, pelo meu percurso de tecnologia, eu sou autodidata, né, nas andanças tecnológicas, eu sou implementadora, não sou desenvolvedora, e aí eu fui vendo as dificuldades que eu tinha de entrar nesse universo e como outros grupos de mulheres me acolhiam muito melhor. E aí, se você for ver, por exemplo, quem que menos tem acesso à conectividade são as mulheres, porque muitas vezes elas vão lá, juntam dinheiro suado para comprar um celular, para comprar um computador para o neto, para o filho, para o marido, e eles não vão e pegam meia hora para ensinar elas a mexerem, né? Então a gente pensou assim, poxa, se a gente começa essa rede desde uma premissa, né, de ofertar algo para as mulheres, a chance de incluir a todos é muito maior. E também porque, no caso, né, das mulheres na rede comunitária lá do Vale, elas são as guardiãs da rede, e elas são organizadas politicamente, organizam muito, né, o bairro. Então, a gente vê que também essa organização social, ela traz muito, ela aporta muito para o projeto de tecnologia se manter, porque você vê, se você não faz nada, se você não tem um recorte de gênero, você chega na comunidade, vai chegar 2 ou 3 homens que vão chegar, e esses 2 ou 3 homens não vão ter o cuidado de incluir outras pessoas, vão muitas vezes quererem ser os donos da rede, né? Assim, porque tem essa coisa da masculinidade da tecnologia, que tem muitas teóricas que já estudaram isso. Eu no mestrado estudei muito isso, assim, né? Essa relação de gênero e tecnologia, de como a própria construção da masculinidade muitas vezes está atrelada ao maquinário, essa coisa, né, da inteligência racional. E como só isso não é suficiente para um projeto de tecnologia dar certo, né? E então, acho que é por aí, assim. E lá na rede, acho que a Vanilda pode contar um pouco, as mulheres são as guardiãs da rede, por mais que a gente lá tenha os homens ajudando para muitas tarefas, para distribuir voucher, para subir poste, para realocar antena. As mulheres que são as guardiãs, elas que tomam mais, elas que têm esse poder maior de decisão sobre a rede, elas que avisam para a gente quando alguma coisa acontece de errado, elas que recolhem o pagamento, né, dessa internet mensal, até porque a rede chegou, né, para atender a rede delas. E aí eu faço um comentário que eu acho que é de uma generosidade muito grande, né, da Vanilda e do Grupo das Perobas, que quando foi chegar o projeto lá,
a gente falou, bom, vamos conectar a casa de vocês. E elas falaram, não, a gente quer que a comunidade toda se conecte. Olha só. E aí, mesmo que o sinal na casa delas ficasse pior, sabe? Assim, então, eu acho que é essa lógica comunitária, sabe? Que muitas vezes as mulheres conseguem manter ela no dia a dia muito mais por já terem, né, essa organização social, né? Quer contar um pouco para a gente, Vanilda, de como é as guardiãs da rede? Então, eu acho que isso que você falou aí é tudo mesmo, porque a gente está sempre preocupado com alguma coisa, tem que enxergar uma coisa ou outra para fazer, né? E sempre tá vendo onde está a necessidade. Eu acho que todas as mulheres desse jeito, né? Enquanto casam, né? Na casa, e daí a preocupação é com a comunidade inteira, né? A gente tem na igreja, nem eu trabalho com a igreja, né? A igreja católica, faço parte da liderança da igreja, pastoral da criança, associação de quilombo. Então, a necessidade está além do nosso grupo só mesmo, né? Então, é no geral, assim. Entendi. Os jovens usou bem a internet para a escola, na pandemia, precisou fazer trabalho. Usar da minha casa aqui para a professora vir aqui dar aulinha para eles, porque daí não podia estar saindo, né? Então, foi bem assim, na parte da pandemia, foi bem usado em vários aspectos de trabalho mesmo na internet. Interessante. A Bruna falou tudo, acho que é desse jeito mesmo. É porque tem um lado no que a Bruna e você estão falando, né, dessa questão do cuidado, né, que a masculinidade ou o patriarcado coloca como uma coisa que ele não tem que fazer, né, ele tem que se impor, né, sempre, em geral pela violência também, né, tem que impor. É curioso isso, por isso que eu fiquei interessado, Bruna. Depois você tem que passar essa sua dissertação, onde você fez ela? Você fez esse estudo de mestrado? Foi na Federal do Rio de Janeiro. Olha só, muito legal. A minha co-orientadora foi da UFABC aí também, a Marília Pisani. A Marília, minha amiga. Esse mundo é pequeno. Ela me ajudou muito. Esse mundo é meio pequeno, hein? Mas que legal, viu? Porque, obviamente, a questão da tecnologia e gênero precisa ser mais aprofundada, né? Porque, inclusive, as tecnologias que a gente vê o desenvolvimento, elas têm uma cara cultural de gênero, tem uma cara ideológica, e isso é desconsiderado, né? Isso é desconsiderado. Então, quanto mais mulheres passarem a ser usuárias e desenvolvedoras, além de implementadoras, eu acho que as coisas começam a mudar. A própria forma da tecnologia ou os objetivos da tecnologia também começam a mudar. Eu penso assim mesmo. E eu acho que não só as mulheres, mas hoje em dia é uma pauta que está até mais... que tem uma importância até maior. Eu acho que as mulheres já conseguiram, né, algum espaço. Claro que a gente tem que lutar muito, estamos conseguindo, né? O mundo continua bem desigual, mas assim... as pessoas negras, as pessoas indígenas, claro, as pessoas que moram em comunidades tradicionais, porque você vê que, por exemplo, hoje os homens negros têm menos visibilidade do que as mulheres na tecnologia, né? Até por uma questão do racismo estrutural. Então, claro, a gente falou nessa matéria, a rede, né, de pesquisa em internet feminista, a gente foi fazendo artigos também, né, construindo artigos e pensando as redes comunitárias desde essa perspectiva feminista, não só fazendo a rede, mas também pensando e escrevendo sobre ela. Nesse último artigo que a gente escreveu, que ainda não está publicado em português, mas daqui a pouco vai estar, a gente fala muito sobre o papel da branquitude na tecnologia, né? Então, assim, porque mesmo para as redes comunitárias que estão aí pelo mundo, por mais que elas tenham até um pouco, mas tenham alguma inclusão de gênero, a inclusão de diversidade, de outras diversidades, ela não acontece, ela acontece de uma forma muito ínfima, assim, né? Olha só. Então, a gente joga um pouco essa responsabilidade para as pessoas que fazem, que já são pessoas, né, que têm
um apelo social, que são pessoas que, né, trabalham muitas questões sociais, mas mesmo assim, muitas vezes, por um desconhecimento mesmo, né, por essa coisa de que a pessoa branca não é racializada, né? Sim, então, claro. realmente, as pessoas... Então, isso é muito... A gente achou que era uma necessidade da pesquisa apontar isso, e a gente também, como majoritariamente mulheres brancas indo no Quilombo fazer o trabalho, a gente também se deparou um pouco com isso, né? Poxa, mas qual que é o nosso papel aqui também de pensar essas relações, sabe? Como é que a gente pode diminuir o racismo estrutural dentro desse projeto, né? Como é que a gente... Enfim, a gente não tem respostas, a gente tem muitas perguntas, mas já é um bom começo. Mas é o tipo de pergunta com resposta e com fazer ao mesmo tempo, né? Porque muitas coisas a gente vai resolvendo no fazer, né? Como vocês fizeram aí e estão fazendo, né? E você, Vanilda, qual é o quilombo que vocês estão? Vocês estão numa comunidade de quilombo aí no Vale? Sim, é o Quilombo Ribeirão Grande Terra Seca, de Barra do Turvo. Barra do Turvo. Eu conheço aí Poranga, não sei se é perto, acho que é perto, né? Mais ou menos perto. É divisa. Ah, Poranga é divisa. é bem interessante, é uma região muito bonita. Agora é isso, a infraestrutura aí não chegou corretamente, né? Então, eu acho que essa possibilidade que vocês têm de ampliação, a ampliação dessa rede aí vai ajudar bastante a comunidade, né? Vocês, então, atualmente não conseguem ver filmes pela internet por causa do sinal, ainda não tem um sinal adequado, né? Essa que é a questão, Não, né? não tem. Então, Não tem. Para nós estar conversando agora, eu tenho que desconectar da rede daí. para você ver, Vanilda, pouquinho. ó, Vanilda, o que eu tenho, quando eu estou conversando com pessoas das instituições, da Anatel, ou sei lá, eles falam, não, o Brasil está incluído, fazem aqueles dados, eu falo, está incluído de um jeito muito diferente. As desigualdades são muito grandes. Uma coisa eu estar incluído, como a Bruna falou, que ela falou que tem 200 megabits na casa dela, outra coisa é você não ter 200 megabits para uma comunidade, né? Não é que é para uma pessoa, para uma comunidade. Então, tem uma diferença ainda de assimetria no acesso à internet que é muito grande, né? A gente precisa colocar esse problema, porque o discurso das teles aí, você vai ver nessa campanha eleitoral, inclusive, o discurso que eles falam, é tudo o Brasil avançou, a tecnologia, e, na verdade, nem na periferia de São Paulo a gente tem um sinal bom. Não, e se você for ver os últimos dados do TIC Domicílios, 30% da população rural ainda não tem acesso à internet. Que sucesso é esse? 17% da população urbana não tem, e muitas vezes tem acesso só ao sinal móvel, né? Não tem acesso ao sinal de internet fixa. E a internet móvel, a gente sabe que o que acontece por causa do zero rating, ela é uma internet que privilegia determinadas plataformas, né? Facebook, as plataformas principalmente. do Meta, e isso gera o quê? Espalhamento de fake news, assim. Então, concentração econômica. Concentração econômica, e você tem... Essas plataformas são as que mais espalham fake news, assim. Então, também. Você tem uma parcela da população que não consegue clicar num link para saber se aquele link é verdadeiro ou falso. Porque quando acaba a franquia, você só tem acesso ao Facebook. E isso é muito preocupante. Isso é... O que isso representa para a democracia, né? Assim, sem dúvida. Eu acho isso precisa ser colocado, porque é preciso fazer o contradiscurso. E essa pesquisa que você disse, Bruna, essa CETIC, eu acho que de 2021, me chamou muita atenção o número que cresceu o número de acessos à internet só pelo celular. Ou seja, é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, porque pelo celular eu não consigo fazer determinadas coisas que eu faço no computador. É mais difícil, é bem mais difícil.
Sim. Além da franquia zero, né? Muito complicado. Mas uma coisa que eu acho que é interessante de falar é como com a diversidade as pessoas criam também soluções, né? Como a Avenida estava falando. Então eles arrumaram um horário para a professora ir lá e junto aos alunos para terem acesso aos materiais. Naquele horário a rede fecha para os outros, mas funciona só para pesquisa. Em determinado horário ela funciona para reunião, que assim não é o ideal, mas né, foram criados mecanismos de acesso comunitário a algo, né, que em alguns momentos funciona melhor. Então, assim, esses mecanismos comunitários são muito interessantes. A gente aprendeu muito com elas em relação a isso. E a comunicação entre elas, entre a comunidade, resolve os problemas. Por isso que essas doutrinas neoliberais que falam o melhor jeito de resolver um problema da escassez é metendo o preço lá no alto, isso aí, queria dizer aqui que não é verdade. A maior prova é a Vanilda, é esse projeto que vocês têm aí, que resolve problemas concretos numa situação de escassez, de dificuldade. Isso é a ideia de que tem até o cara, esqueci o nome dele, é um teórico importante, neoliberal, que chamava a tragédia dos comuns, para dizer que, olha, tem a escassez, aí vai vir um egoísta e vai detonar tudo. Não, depende. Se tiver uma prática comunitária, isso não acontece. Aí a maior prova é essa, é isso que vocês estão fazendo. Muito legal mesmo, viu? Eu acho que vocês estão de parabéns, mas eu falo para vocês têm que aproveitar que vai ter muita gente pedindo voto para falar preciso de uma lei de acesso comunitário com a conexão de internet que não seja tipo um acesso privado igual ao do condomínio de um prédio. Não é isso. A rede comunitária que vocês organizam é muito mais, né, do que uma solução privada, né? Então, por isso que eu acho. Diga aí. Chegar lá na prefeitura e falar, olha, se vocês mandarem o link, as meninas distribuem, o povo distribui. É só ter o link que a gente dá um jeito. Mas esse é o grande gargalo, assim. Muito legal. Aí eu falo assim, se nós tivéssemos uma internet boa, poderia estar fazendo até rifa, eventos para estar expandindo mais os roteadores, né, Bruna? Daí podia estar colocando mais roteadores, mas a internet é fraca para colocar mais roteadores. É verdade. Pô, legal. Ó, tá vendo? Já temos mais ações para fazer aí. Parabéns aí para vocês, parabéns, Bruna, parabéns, Vanilda, e para toda a comunidade, e para esse trabalho aí que vocês estão fazendo de implementação de redes comunitárias. Eu tenho que finalizar, que o nosso programa está chegando a 50 minutos, e é o Tecnopolítica, né? A gente discute questões que são sociais, políticas, mas que muitas vezes são apresentadas como problemas técnicos ou tecnológicos. Então, nós estamos vendo aqui que o problema de uma rede de internet é muito além de detalhes técnicos, né? Envolve uma série de decisões sociais e políticas e econômicas. Então, muito obrigado por vocês terem participado desse episódio, e valeu, e fique com a gente e fique também ligado no próximo Tecnopolítica. Bye! Tchau, obrigada, gente. Tchau, obrigada. Foi um prazer enorme.